Bom dia, boa tarde, boa noite. Faz 10 anos que estamos aqui todos compartilhando nossas emoções, nossas projeções, nossos medos, nossas ansiedades, nossas alegrias. E hoje, em comemoração dos 10 anos, estamos com um novo projeto que se chama Divã Projetivo. Junto comigo estará a Lu Prado e o Pichile, que são administradores aqui do grupo, para analisar as projeções de vocês que tanto anseia por resposta. Não mais, é só isso. Senta conosco, senta no nosso divã, deita, relaxe e, se possível, durma para ter uma projeção. Eu sou Luciane Prado, sou terapeuta e eu estou aqui para contribuir com essa parte emocional do processo e sei que a gente vai trazer muitas questões para vocês, a gente vai fazer o possível para esclarecer, para trazer um certo conhecimento, embasamento em todos os relatos que a gente vai ler daqui para frente. É um prazer estar aqui com todo mundo. Bem-vindo todos ao Divã Projetivo. Eu sou Fernando Picelli e a minha intenção é trazer um pouco da minha experiência, já há mais de 25 anos, praticamente 26 anos que eu tenho as experiências projetivas. Procuro estudar bastante, também conhecer um pouco mais e também procuro trocar muitas experiências com as pessoas para desvendar um pouco, para entender um pouco mais essas coisas que vão acontecendo, da projeção, dos sonhos lúcidos. E aí eu espero poder agora estar aprofundando um pouco mais alguns relatos aqui com vocês e aprendendo junto com vocês também. Bom? Bom, pessoal, então, em primeiro lugar, a gente quer agradecer bastante o pessoal que enviou os relatos, tanto no grupo como aqueles que permitiram que nós possamos fazer aqui a interpretação, que a gente possa comentar algumas coisas. E o nosso convidado aqui é o Cristiano, e ele traz aqui para a gente um relato onde ele pergunta se foi sonho ou se foi projeção astral. Uma pergunta muito frequente no grupo, tá? Então, dando início à nossa leitura do relato de hoje, a gente vai ler o que o Cristiano nos enviou. E foi o seguinte: será que foi sonho ou projeção astral? Eu estava dormindo e eu vi um menino de uns 9 anos no meu quarto me olhando dormir. Ele estava vestindo uma camisa azul. Nisso, eu fui saindo lentamente do corpo e comecei a fazer várias perguntas para ele. Tudo na mente, não mexi a boca. Perguntei o nome dele e ele disse que era Fernando. Aí Fernandinho. Nisso, ele sentou na minha cama e eu também. Aí perguntei: como você chegou aqui? Aí ele disse que não sabia, mas eu senti que ele tinha falecido, sabe? Aí perguntei se ele tinha irmãos e ele disse que sim. Perguntei se ele tinha religião e ele não respondeu. Ele parecia estar triste, então eu abracei ele bem forte e falei para ele pedir para Deus, para o anjo da guarda buscar ele, levar ele para um local melhor. Então falei que eu ia voltar para o corpo, aí senti eu voltando e entrando no corpo e acordei. Observação: eu moro na zona rural. Eu fiquei pensando como ele chegou até aqui. A primeira coisa que eu pontuaria, Gri, é que ele traz aqui para a gente um questionamento muito comum. É sonho ou projeção astral? Então, muitas vezes, a pessoa ela tem uma sensação de que foi sonho. Por quê? Porque o cérebro, quando desperta, às vezes ele perde algumas informações, às vezes fica um pouco vago, às vezes ela não está tão acostumada com as experiências, mas o relato que o Cristiano nos traz aqui, ele tem muita característica de projeção astral. Por quê? Porque ele tem um nível de lucidez, quando ele fala aqui no final, e ele ia voltar para o corpo. Então ele estava ciente no momento que estava acontecendo de que ele estava tendo uma experiência. E, e aí uma outra pergunta aqui outro comentário, ele fala: eu senti eu voltando e entrando no corpo e acordei. Então quando você acorda logo depois do final da experiência, fica muito mais fácil de você rememorar toda essa experiência. Então eu diria que sim, Adriano. Teu relato aqui tem uma característica muito forte de projeção astral, sim. Sim, quer Não, falar? inclusive, eu queria trazer essa questão da pessoa. Qual foi o termo que você usou? Não foi relembrar. Rememoração? Rememoração.
imediatamente após a projeção, quando quando ele percebe que aconteceu, registrar isso de alguma maneira, porque senão acaba, né, se perdendo na noite ali, no sono, nos outros sonhos que virão, né? Então, quando a pessoa consegue ter essa percepção de registrar isso, eu acho que facilita bastante o processo dessa identificação, né? É muito comum, né, Lu, quando a gente está voltando, às vezes se a pessoa volta a dormir, às vezes ela perde toda a experiência, acaba misturando com outras imagens oníricas, outras experiências, e aí ela acaba perdendo toda a rememoração da experiência da projeção, né? Sim, e Seria bacana. pelo visto, ele foi lá para ter um ajuda mesmo. Porque o menino, pelo que ele disse, está um pouquinho perdido. Ele tá perdido no sentido, o Cristiano, no sentido de não identificar que estava ajudando naquele exato momento. Eu também muito com isso. A gente tem dificuldade de saber que naquela hora ele está ajudando. Então, eu acho que foi alguma coisa de muita cooperação. Um foi ajudar. Em algum nível ele já conhecia o Fernandinho, né? Em algum nível ele trouxe essa familiaridade para aquela pessoa que estava ali, meio perdida, meio sem saber o que tinha acontecido. Ele já tinha o Cristiano tinha essa percepção de que em algum momento ele conhecia esse Fernandinho. Pichiri, nesses anos de estudo que você tem, você acha que há uma possibilidade de um mentor, espírito amigo, ou levar o Fernandinho até o Cristiano? Com certeza, né, Adri? Que nem ele diz aqui que ele mora na zona rural, aí ele pergunta como é que ele chegou aqui, né? A sintonia é o caminho que acaba guiando os espíritos, os projetores nesse plano astral. Então, por alguma razão, ele pode ter sido levado por um mentor naquela região, ou ele poderia simplesmente estar conectado a alguma egrégora, alguma zona extrafísica, alguma coisa que no caso o cristiano tem um vínculo. Então, no caso de uma egrégora, às vezes o mentor do cristiano ele pertence a uma egrégora que estava auxiliando esse menino. E aí ele fez com que o cristiano se aproximasse através dessa afinidade com o mentor dele e pudesse auxiliar e transmitir a energia pela conversa ou pelas sensações dele. Então, com certeza, uma das formas seria o próprio mentor proporcionar esse encontro. É muito Então, tá, interessante Seria então uma essa das surgiu uma conexão. formas. dúvida. Muito interessante essa conexão com a parte espiritual, de trazer essa possibilidade de oferecer um certo acalento, uma certa ajuda a quem está buscando isso. E pode falar, Adri. Não, mas sabe o que eu acho legal assim na espiritualidade falando? Que esse negócio de equilíbrio emocional, a gente precisa de alguém, às vezes, de ter uma pessoa para nos orientar. Não digo orientar, faça isso, faça aquilo, mas assim, ordenar os caminhos. Nós, Direcionar. como seres humanos, nós precisamos disso. Por mais que a gente queira, não preciso, não preciso, cara, a gente precisa. De direcionamento, né? E numa Sim. questão de desencarne, que como foi a sensação do Cristiano em relação ao Fernandinho, né? O Fernandinho estava totalmente sem orientação. Ele precisava desse acolhimento, desse direcionamento. Muito Mas isso me interessante. surgiu uma dúvida agora e eu queria que o Pichile respondesse. Porque é uma dúvida muito recorrente, tá, Pichile, lá no grupo. Se os mentores têm energia para orientar, por que eles precisam da gente para essa orientação do novo momento de morte, talvez? Não vou falar de morte, o novo capítulo da história da pessoa. Por que essa Ah, necessidade por nós? eu diria que é um auxílio mútuo. Ah, o próprio projetor ele está sendo auxiliado quando o mentor ele propicia esse tipo de experiência. Então, seja da forma dele ganhar lucidez,
seja da forma assim como no Reiki, no processo terapêutico, e a primeira pessoa que recebe a boa energia para transmitir dos mentores ou de áreas mais, regiões mais equilibradas, é o próprio projetor. Isso acaba fazendo, de certa forma, um tratamento para o projetor também. E a segunda coisa que também é muito, a gente comenta bastante, seria a capacidade que o projetor tem de transmitir o ectoplasma, a energia mais densa, que a gente está conectado no corpo físico. Então, essa é uma energia muito rica, no caso, para auxílio de espíritos que ainda estão num plano muito denso. Então, aí o projetor acaba sendo muito útil nesse tipo de doação energética. E aí, se ele consegue estar com um bom equilíbrio emocional, psicológico, e a boa intenção ali, ele acaba sendo uma excelente ferramenta de auxílio, sem dúvida. Nossa, é incrível essa informação, é incrível, porque muita gente fica na dúvida, né? Do quanto Sim. pode ajudar, se pode ajudar. Então, manter o equilíbrio emocional é importantíssimo nesse processo todo. É muito interessante, muito legal você pontuar isso. Por sinal, eu acho que o equilíbrio emocional, ele tem que ser tanto aqui na Terra como espiritual. Porque o que mais a gente vê assim, são pessoas desequilibradas tanto aqui, como lá. Parece que segue o mesmo padrão, né, Pichile? Do que somos aqui. Exatamente. E às Lá. vezes as pessoas perguntam, elas querem saber como é que eu vou ajudar fora do corpo, né? Tem que começar aqui no corpo, porque você Sim. não consegue mudar uma chavinha e a hora que você se projetou, você está bem para ajudar. Se você não tiver emocionalmente, psicologicamente equilibrado aqui, dificilmente você fora do corpo vai ser uma ferramenta útil ali, porque o mentor vai precisar primeiro trabalhar os seus desequilíbrios para depois poder fazer algum tipo de auxílio, né? Vamos pegar o exemplo do avião. Quando a gente embarca no avião e o comissário de bordo dá as orientações de emergência, a primeira máscara é a sua numa emergência. Então, você tem que estar bem para você conseguir dar um auxílio, dar um suporte, dar uma orientação para o outro. Se você não cuida da parte emocional, não cuida dessa questão, como é que você realmente faz todo sentido? Todo Sim. sentido. Então, nós todos concordamos que o Cristiano deitou no nosso divã projetivo e teve uma projeção, deu um cochilãozinho e teve uma projeção. Parabéns, Cristiano! E ajudou um ser, né? Projetor! Contribuiu com uma pessoa que estava ali, né? Sem orientação. Muito sensacional, muito legal. Então, hoje a gente fica por aqui. Nosso relato, nossa leitura foi com o relato do Cristiano. E esse é só o início do projeto. A gente, com certeza, tem inúmeros relatos para a gente ler, para a gente conversar, para a gente sanar algumas dúvidas, dar algumas orientações. E a gente vai criar um link para que as pessoas consigam se comunicar conosco, trazer mais relatos, mais informações, mais coisas interessantes. Aqui, saber se foi ou não, se quiser participar, manda aqui nos comentários, tá? Olha, eu quero também participar, quero saber da minha projeção. E aí? Foi viagem astral? Foi viagem na maionese? Foi viagem de avião, de trem, de metrô? O importante é viajar. Então, manda aqui e a gente, aos pouquinhos, tá? Ninguém aqui é ex-esperto. Todos nós somos projetores, mas estamos aqui estudiosos há muito tempo, fazendo projeção, viajando às vezes na maionese, às vezes viajando real. Mas o importante é viajar, como eu disse. Mas aqueles que quiserem participar, mande aqui no direct, Lu. Pode ser na mensagem privada, pode ser no próprio, marcando a gente no próprio relato, que a pessoa já deve ter escrito aqui no grupo, pode marcar os administradores para que a gente faça a leitura. É sempre muito bem-vindo, são sempre informações. Mas aí vocês digam se você quer seu nome, querem ser divulgados ou não, porque tem pessoas que não querem que o nome seja divulgado. Autoriza a divulgação, tudo certinho. Então, qualquer coisa. Mas vem aqui deitar conosco, tá? E aí todo mundo sonha junto, dá uma viaginhazinha astral junto. E quem sabe um dia uma projeção coletiva. Ai, que delícia. Fernando, alguma pontuação?
Não, eu acho que o relato do Cristiano foi ótimo, excelente, deu para conversar bastante coisa sobre o relato dele e aprender bastante. Espero que a gente tenha ajudado a sanar algumas dúvidas e também aprendemos um pouco mais aqui. É verdade. Tá bom, então, beijo para Até a vocês. próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. Aqui é noite. Lá aí na Cadilu também cochila. Então agora a gente vai deitar para ter mais uma projeçãozinha. Tchau, tchau, Vejo vocês pessoal. por Até a aí. próxima. Tchau.